Então, eu quero compartilhar o preço do resgate. É o nome dessa mensagem. Eu quero compartilhar isso com vocês. O Paulinho vai nos ajudar aqui. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Por favor, abra a sua Bíblia. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu vou ler de novo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por favor, feche seus olhos, eu quero orar por você. Espírito Santo, Senhor, nessa noite, nós queremos ouvir o Senhor. Senhor, nós queremos que o Senhor fale conosco nesta noite, através dessa mensagem, e que a minha oração ao Senhor é para que o Senhor traga um quebrantamento na igreja, que os corações sejam quebrantados nesta noite, assim como o Senhor quebrantou o meu coração. Eu te peço que o Senhor traga esse quebrantamento na tua igreja nesta noite, para que a tua palavra encontre um coração totalmente rendido ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, fala com a tua igreja nesta noite, fala conosco nesta noite. Nós queremos ouvir o Senhor. Não queremos sair daqui sem ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem, esse versículo que nós lemos, ele literalmente, ele fala que Jesus desceu nas profundezas do inferno e nos libertou, nos transportou para o reino dos céus. É literalmente isso aqui. Jesus foi lá no inferno e nos buscou e nos transportou para o céu. É muito tremendo isso aqui. Efésios 2,6 diz: juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu Deus, quando eu leio esse versículo de Colossenses, eu fico imaginando, Deus me leva a uma reflexão do meu passado, o que eu era antes, e quando Jesus foi lá no meu passado, onde eu estava nas profundezas mesmo, e Jesus foi lá, com aquele braço de amor, e me resgatou, e me transportou para o céu. Meu Deus, Ele fez isso com você. Para pensar um pouquinho. Pensa um pouquinho, aonde nós estávamos e aonde Jesus foi para nos resgatar. Nós estávamos totalmente perdidos nos nossos pecados e delitos, totalmente envolvidos com o mundo, e Jesus simplesmente por amor desce lá nas profundezas e nos resgata. Que amor é esse? Então, queridos, que privilégio nós temos de ter esse resgatador. Já pensou, pensa um pouquinho, se Jesus não tivesse obedecido ao Pai e vindo à terra para nos resgatar, onde nós estaríamos hoje? Eu pensei isso tudo, eu refleti o meu passado todo, eu voltei lá há 20 anos atrás, e eu só vejo uma coisa: o amor de Deus me cercando, o amor de Deus me resgatando, só isso que eu consigo ver, porque eu não merecia, mas Deus achou por bem achar graça em mim e em você. Amém? Quando Jesus lá na cruz declarou: está consumado,
Ele simplesmente estava dizendo: está pago, vocês não devem mais nada. Todo o pecado de vocês eu assumi, está sobre mim. Pensa para parar um pouco, irmãos. Nós temos que refletir sobre isso. Eu era cheio de pecado, você era cheio de pecado. E Jesus simplesmente fala: eu assumi a sua dívida. Você não deve mais nada. Meu Deus, que amor é esse? É o amor de Deus. É o amor de Jesus, o nosso resgatador. Fico maravilhado, fico assim, meu Deus. E ao mesmo tempo, eu fico em crise, porque eu me pergunto: Senhor, está valendo a pena o seu sacrifício? Está valendo a pena o que eu estou fazendo pelo seu sacrifício lá na cruz? Irmãos, se nós não entrarmos em crise e não fizermos essa pergunta para nós, tem alguma coisa errada. Nós temos que perguntar: Senhor, está valendo a pena o que eu estou fazendo pelo sacrifício do Senhor de ter morrido por mim naquela cruz? Está valendo a pena, irmãos? Será que está valendo a pena? O que vocês estão fazendo para valer a pena? O que nós estamos fazendo? Reflita um pouquinho sobre isso. Pense um pouquinho no sacrifício de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Toda pessoa, todo mundo que for resgatar alguém, vai ter que pagar um preço. Todos. Se você for evangelizar alguém para ganhar essa pessoa para Jesus, vai ter um preço. Não vai ser de graça, o diabo não vai te dar alguém de bandeja. Você vai ter que pagar um preço de oração, de jejum, e muitas vezes um preço de enfiar a mão no bolso para fazer alguma coisa, para levar essa pessoa na sua casa e conquistar ela para você, para depois você conquistar para Jesus. Tudo tem um preço, tudo tem um preço. Quem assistiu aqui o filme do Soldado Ryan? Ryan, né? Pouca gente, né? Mas aquele filme mexeu muito comigo quando eu assisti aquele filme. Faz tempo já que eu assisti. Mas a mãe de 4 jovens que estavam na guerra manda uma carta para o comandante do exército, dizendo assim: eu tenho 4 filhos, estão na guerra. 3 deles já morreram. Só tem um. O comandante, quando abre aquela carta e lê, ele imediatamente vai até o presidente da República e entrega a carta para o presidente, e o presidente, quando lê, ele se torna um resgatador. Imediatamente, o presidente da República convoca uma tropa de elite para resgatar John Ryan, né? James Ryan, um negócio assim. Para resgatar aquele filho daquela mulher que só tinha sobrado ele. Ele simplesmente escolhe os melhores soldados para ir buscar aquele jovem no meio de uma guerra terrível. Irmãos, e para isso, vidas foram ceifadas ali, porque foi uma equipe e morreram praticamente todos. Todos. Foi um alto preço. Eles resgataram aquele jovem, mas foi um alto preço que eles pagaram para resgatar esse jovem lá da guerra. Então, queridos, está entendendo o preço que é para resgatar alguém? E está entendendo o preço que Jesus pagou para nos resgatar? Foi preciso ele entregar a vida dele. Eu não consigo falar sobre esse assunto e não viajar no céu. Eu não consigo. A minha mente vai lá no céu, vê Jesus sentado com o Pai, conversando, e o Pai falando para ele: filho, eu quero que você vá lá na terra resgatar aquele povo para mim.
E Jesus imediatamente vem, e ele vem como homem. Ele deixa toda a sua glória, toda essa pompa de rei, de Senhor dos senhores, e vem como homem. E paga o preço por nós. Agora, o que nós temos feito? O que eu e você temos feito para valer a pena esse sacrifício? Não sei. José do Egito foi um homem resgatador. Ele tinha tudo para não ser, porque ele foi traído pelos irmãos, ele tinha tudo para odiar a família dele, os irmãos dele, porque os irmãos deles jogaram ele dentro de um buraco, os irmãos deles venderam ele como escravo, ele foi traído pela esposa do patrão, ele foi jogado numa cela como prisioneiro, e tantas outras coisas. Mas ele não desistiu. Ele foi persistente. Ele ficou firme, né? Então, porque ele quis pagar o preço. Todo tipo de humilhação ele passou. Todo tipo. Até na área sexual ele foi tentado pela mulher do Potifar. Mas ele, imediatamente, quando a mulher chega para ele e quer seduzir ele, ele sai correndo. E a capa dele fica para trás, nas mãos da mulher, e ele sai praticamente nu. Mas aí ele fala uma frase tremenda, né? Ele fala assim: como pecaria eu contra o meu Senhor? Isso é coisa de resgatador. Amém? Então, qual é o preço que nós devemos pagar? E o que nós precisamos fazer para ser esse resgatador, esse poderoso resgatador? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu tenho aqui alguns pontos que são chaves para nós nos tornarmos resgatadores poderosos no Senhor. São chaves. Eu creio que se nós fizermos isso aqui, nós vamos invadir o inferno. Nós vamos conquistar pessoas com muito mais facilidade. Amém? Quem está aqui comigo? Glória a Deus. Então, primeiro ponto, primeira coisa que nós devemos fazer é santificação. Ponto-chave para ser um resgatador. Santidade, irmãos. Sem santidade, nós vamos ser alvo fácil do diabo. Sem santidade, nós não vamos resgatar ninguém, porque a nossa vida vai estar cheia de brechas e legalidade para o diabo. O diabo não age na vida do crente sem legalidade. Ele só vem agir na vida do crente se o crente der legalidade. Então, nós precisamos nos santificar. O José e a mulher do Potifar foi algo que me chamou muita atenção. Quando ele foi assediado pela mulher, né, que ele largou aquela túnica ali, aquilo ali, ele deu uma demonstração de santidade, de um homem totalmente separado para o Senhor, que ele diz: olha, como eu pecaria contra o meu Senhor. Isso é santidade, isso é separação para o Senhor. E nós temos que fazer essa pergunta: como eu pecaria contra o meu Deus, que morreu na cruz por mim, que foi lá na cruz, pagou um alto preço para me resgatar? Jesus, lá em João 17, ele faz uma oração tremenda. Ele diz assim: a favor deles eu me santifico, para que eles sejam santificados em mim. Olha o que Jesus está falando: olha, eu me separo para o meu Pai, para que os meus discípulos sejam separados também para Ele. Agora, a pergunta é: nós que somos sacerdotes, supervisores, pastores, líderes de célula, crentes, servos do Senhor, nós estamos nos separando para o Senhor?
Nós estamos nos santificando para que as pessoas que estão debaixo de nós, da nossa cobertura, sejam santificadas também? Nós temos que fazer essa pergunta para nós. Nós temos que fazer uma reflexão sobre isso. E não se iluda, não. Se você der brecha, o diabo vai entrar mesmo e vai aprontar. E você não vai resgatar ninguém, e ele vai aprontar na sua vida, na sua família, em tudo que você tem. É muito sério, é muito sério. Ser cristão tem que ser crente mesmo, tem que separar-se para o Senhor em santidade. Jesus disse: eu me santifico para que eles sejam santificados em mim. Queridos, as pessoas estão morrendo ao nosso redor. E o que é que nós temos feito para resgatar essas pessoas? Será que nós temos nos santificado verdadeiramente para que nós possamos resgatar essas pessoas para Jesus? Eu entrei em crise esses dias, entrei em crise, porque nós precisamos fazer uma reflexão na nossa vida espiritual, em tudo, para sabermos aonde nós estamos errando, se estamos errando. Porque senão, irmãos, eu vejo líderes de célula falarem: eu convido tanta gente para vir para a célula, mas não vem ninguém. Como é que está a sua vida com Deus? Você tem se santificado? Jesus diz lá em João 14:30, aí vem o príncipe desse século, e ele nada tem em mim. Olha o que Jesus disse, ele nada tem em mim. E nós podemos dizer isso? Lá vem o príncipe desse século, lá vem ele me tentar, mas ele não tem nada em mim. É sério, irmãos. As tentações virão, mas nós temos que estar bem armados com essa palavra. Nós temos que nos separar para o Senhor. Então, querido, a pergunta é: como está a sua vida com Deus? Jesus não deixava de fazer o TSD dele todos os dias. Todos os dias, a Bíblia está escrito na Bíblia, Jesus ia para o monte orar, Jesus se separava dos discípulos para orar, para buscar o Senhor, para ter intimidade com o Senhor, para ser santo, todos os dias, todos os dias. Agora, como que está você e Deus? O seu TSD, você tem feito o seu TSD? Só vamos ser fortalecidos para sermos santos se nós nos alimentarmos dessa palavra todos os dias. Irmãos, o maná é todo dia. Se você deixar ele para amanhã, ele apodrece. Então a palavra do Senhor, nós temos que nos alimentar dela todos os dias. E todos os dias o Senhor vai trazendo coisas novas para nós, e nós vamos sendo fortalecidos e vamos nos separando para o Senhor. Quando nós nos convertemos, eu falo por mim, quando eu me converti, eu trouxe do mundo um monte de lixo em mim. E foi preciso eu ir renunciando tudo isso, deixando tudo isso para trás. Isso eu estava querendo me santificar, fazendo o possível para me santificar. Então nós precisamos nos alimentar dessa palavra todo dia, porque senão o pecado vai nos pegar, o pecado vai nos assediar e ele vai nos pegar. E o pecado, ele é destruidor, ele é devastador.
Quando ele entra, ele faz misérias na nossa vida. Cuidado, cuidado, querido. Não abra espaço para o diabo ter legalidade na sua vida. Não faça isso. Cuidado. O que é que você está vendo por aí? O que é que você está assistindo por aí? O que é que os seus olhos estão vendo por aí? Ser crente aqui na igreja e na célula é a coisa mais fácil que tem. Agora, lá fora, na faculdade, no seu trabalho, no meio das rodinhas dos amigos, é ali que nós precisamos ser crentes. É ali que nós precisamos dar um bom testemunho, para que quando as pessoas olharem para nós, as pessoas possam dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Temos que nos santificar todos os dias, todos os dias. O pecado, eu não estou dizendo que nós não vamos pecar, irmãos, nós somos pecadores. Deus procurou um justo na terra e não encontrou. Mas o pecado na nossa vida tem que ser um acidente. Você pecou, o Espírito Santo te incomoda e você volta lá, porque o Espírito Santo fala dentro de você, fala no seu coração, filho, você pecou, volte lá, confesse o seu pecado, arrepende. Lá em Apocalipse diz, veja de onde você caiu, arrepende-te e volta à prática do primeiro amor. Então, o pecado é acidental. João, lá em 1 João 2,1 diz assim, filhinhos meus, como é a palavra? Filhinhos meus, não pequeis, mas se vocês pecarem, é assim, ele está dizendo, se por acaso vocês pecarem, vocês têm um advogado, Jesus Cristo o justo. Então, ele está falando, nós vamos pecar, mas nós temos Jesus para nós ir lá, confessar, arrepender do nosso pecado, e Jesus vai advogar a nossa causa junto com o Pai. Amém? Você entendeu? Está entendendo o valor disso? Há 3 anos atrás, nós estávamos ali reunidos naquele cantinho ali, com a cela do seu Jair. Ele estava aqui hoje, nós conversando. O seu Jair chegou e disse assim, irmãos, eu quero que vocês orem por mim. Beleza, seu Jair, por quê? Ele falou, não, porque Deus falou muito comigo num versículo e eu estou em crise. O que foi, seu Jair? Aí ele leu o texto, Provérbios 1:23, diz assim, olha, se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus planos. Aí eu fiquei assim, ele falou, sabe por quê? Eu estou perguntando todos os dias para Deus aonde é que eu estou errando, aonde é que eu estou pecando contra Deus, porque eu não tenho essa sabedoria. Agora pensa, um homem de sucesso igual o seu Jair, um homem sábio igual o seu Jair, numa crise dessa, porque Deus falou para ele, se você acatar a minha repreensão, eu vou te dar sabedoria. Pensa, irmãos, então nós precisamos refletir, onde é que eu estou errando? Porque eu não tenho essa sabedoria, porque eu tenho pecado contra o Senhor, onde é que eu estou pecando? Meu Deus, se isso não fizer a gente entrar em crise, nós precisamos fazer uma reflexão. Todos os dias eu pergunto para o Senhor, Senhor, aonde que eu estou pecando? Aonde que eu estou errando com o Senhor? Porque nós precisamos descobrir isso. E o segundo ponto nos ensina a descobrir isso. Quer ver? O primeiro é santidade, o segundo é intimidade com o Senhor. Para nós sermos um resgatador poderoso, nós temos que ter essa intimidade profunda com o Senhor. O Salmo 25:14 diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança.
Deus revela os planos dele para as pessoas que têm profunda intimidade com Ele. Deus tem os segredos dele, que é só dele. Mas quando nós nos relacionamos com profunda intimidade com o Senhor, Ele traz para nós o segredo dele. Ele revela para nós os segredos dele. Isso é tremendo demais, isso é maravilhoso demais. Semana passada, eu fui fazer o meu TSD, 4h30 da manhã mais ou menos. Eu tinha lido a Bíblia já, e eu fui lá para o fundo do quintal orar. E eu estava, irmãos, eu confesso, eu estava sequinho, muito seco. E eu cheguei, sentei numa cadeira lá e falei para o Senhor: Senhor, eu não sei o que eu vou orar aqui hoje. Eu não tenho palavras para orar aqui hoje. Fiquei por ali um pouquinho, aí de repente eu fiz uma oração, pequenininha. Eu falei para o Senhor assim: Senhor, eu sei o que eu quero. Eu quero pedir ao Senhor que tire essa sequidão e me dê um coração quebrantado na presença do Senhor. Só isso, irmãos. Fiquei ali mais um pouquinho e fui embora para o meu trabalho. E eu cheguei lá, arrumei as coisas e abri ali, mas cedinho não dá ninguém. E eu abri o meu celular no WhatsApp, num grupo, eu não me lembro qual foi o grupo, e alguém mandou aquela canção do Apocalipse, que canta, várias nações cantam juntos ali no diante do trono. Irmãos, o céu baixou ali, naquele momento. Eu chorava, se chegasse alguém lá, o povo ia ficar muito, falava, esse cara está passando mal. Mas eu choro, Deus quebrantou o meu coração tão tremendamente, porque Deus foi me mostrando a soberania dEle, Deus foi me mostrando as nações se rendendo diante dEle. Eu falei, meu Deus, que coisa linda, que coisa tremenda, né? E meu coração foi quebrantando, e eu chorando ali na presença do Senhor. Deus ouviu o meu pedido, porque eu estava lá, na intimidade com o Senhor. Eu estava buscando essa intimidade. Naquele momento em que eu estava lá, o meu coração estava seco. Não sei por que estava seco. Mas quando eu pedi ao Senhor, Deus conhece a sinceridade do nosso coração. E quando eu pedi ao Senhor um coração quebrantado, Ele me deu esse coração quebrantado. Quando eu preguei essa palavra a primeira vez aqui, o pastor Jacques falou para mim, você vai pregar tal dia. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei a trabalhar uma palavra e tal. Aí eu falei para Deus assim, dentro do meu carro, eu falei para Deus, Senhor, eu quero uma palavra do Senhor, uma confirmação do Senhor, se realmente sou eu que é para ser eu o pregador desse domingo que vem. Na hora, foi assim, um estalo, o Espírito Santo me deu um versículo, está lá em Salmo 32:8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Meu Deus, quando eu li isso, ele é mais completo, quer ver? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Meu Deus, quando eu tinha acabado de pedir uma palavra de confirmação do Senhor, e Deus me deu na hora a confirmação. Pode ir, eu vou te ensinar, eu vou te falar como você deve falar, eu vou falar em você ali. Meu Deus, eu comecei a chorar, eu comecei a falar, Deus, obrigado, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, porque Deus falou comigo, eu pedi e Ele falou. E Deus revela os seus segredos para aqueles que o buscam. Busque o Senhor e Ele vai falar com você. Busque de sinceridade. Lá em Jeremias 29, 12 ou 13, diz assim, olha, se vocês me buscarem de todo o coração,
eu me deixarei ser achado por vocês. Meu Deus, como é que eu não vou buscar esse Deus? Como é que eu não vou me relacionar intimamente com esse Deus? Está entendendo? Certa vez, já faz um tempinho, a minha esposa estava muito mal de uma labirintite fortíssima. Fortíssima, eu nem falei para ela que ia dar esse testemunho aqui. Mas, alguém conhece aqui aquele boneco João Bobo? Você põe ele, ele fica balançando, ele não para, né? Ela estava desse jeito, era tão forte que ela não ficava sentada. Você põe ela sentada, ela caía. Você põe ela sentada, ela caía. Era tão forte a labirintite. E um dia nós estávamos no quarto, estavam os meninos lá, e a gente ali, a gente já tinha orado, já tinha feito tudo, e ela não melhorava. Eu saí dali chorando naquele momento, fui para o escritório da minha padaria, abri a Bíblia e falei com Deus: Senhor, eu quero uma palavra do Senhor. E Deus me deu a palavra na hora e eu chorava. Eu sou muito chorão, viu, irmãos? Sou muito chorão. E eu chorava, minha Bíblia molhou de lágrimas ali. Porque lá em Jeremias 29, Deus diz assim: naquele momento Deus disse para mim assim: eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu Deus, eu saí dali, fomos lá, orei com ela, e passou, não sei se foi no mesmo dia, uma irmã ligou para mim e falou: irmão, eu tenho uma palavra para você. Deus mandou você orar pela sua esposa, repreendendo o espírito de inveja. Lembra disso? Espírito de inveja. E nós oramos, eu orei com ela, repreendemos não só esse espírito, mas todo espírito de enfermidade, de doença, todo espírito maligno, nós repreendemos, e com pouco tempo ela foi totalmente curada. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Meu Deus, isso é tremendo demais, isso é maravilhoso demais. Deus se revela para aqueles que têm intimidade com Ele. Essa semana passada, eu estou falando de mim, irmãos, essa semana passada Deus falou comigo assim um montão, foi muito, muito, muito profundo, muito gostoso. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa que não sabe da situação que nós estamos vivendo na nossa vida profissional, não sabe de nada, mas eu recebi uma mensagem que eu falei: isso aqui é Deus falando comigo. Olha a mensagem, essa pessoa não sabe de nada, olha a mensagem: Deus vai realizar o impossível na sua vida, vai curar feridas, curar a dor e o sofrimento que o mundo te causou. Há um Deus no céu que vai se levantar e restituir tudo que você perdeu. Tudo que o inimigo te roubou, Deus vai te devolver em dobro. Ele é fiel e o momento da tua vitória se aproxima. Meu Deus, quando eu li isso, eu mostrei para a Grace, eu fiquei impactado com esse Deus. Essa pessoa não sabe de nada do que nós estamos passando, de nada, mas essa mensagem veio dela para mim. Deus usou uma pessoa que não sabia nada para provar que Ele estava falando comigo. É assim que Deus faz com a gente, é assim que Deus faz. Olha, uma pessoa que tinha uma intimidade, eu creio, porque o que ele fez, só faz isso quem tem uma profunda intimidade com o Senhor. Josué estava numa guerra travada com o povo lá, e de repente, ele manda o sol parar, ele manda a lua parar, e tudo para. Meu Deus, só faz isso quem tem intimidade com o Senhor. Mas olha o texto como que é.
O texto é tremendo, porque antes dele fazer isso, ele conversou com Deus primeiro. Olha o texto, Josué 10, 12, 13, diz assim: no dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele. Primeiro Josué falou com Deus. Josué falou com ele. Falou com Deus. E Deus, com certeza Deus falou para ele: pode mandar o sol parar, que ele vai parar. Pode mandar a lua parar, que ele vai parar. Não é Josué? Não, é Josué mesmo. É Josué? Não é? É Josué. Cedo eu falei Eliseu, mas não é Eliseu, é Josué. Então, irmãos, ele conversou com o Senhor. Ele falou: Senhor, nós estamos numa batalha terrível aqui. E, Senhor, o sol está se pondo. Nós precisamos de claridade para derrotar o nosso inimigo. E com certeza, não está escrito, irmãos, isso é de mim mesmo. Com certeza Deus falou para ele: pode mandar o sol parar, que ele vai parar. E ele mandou o sol parar e o sol parou. Foi o dia mais comprido da história. Agora, tem ou não tem intimidade com o Senhor? Deus revela ou não revela os seus segredos para quem tem intimidade com Ele? Claro que revela. Deus dá provas disso uma atrás da outra. Como está o seu relacionamento com Deus, meu querido? Você tem ouvido a voz do Senhor? Como estão os seus ouvidos espirituais? Está ouvindo o Senhor? Precisamos ouvir a voz do Senhor, porque a voz do Senhor nos direciona. Muita gente me pergunta, uma vez a Grace me perguntou assim: bem, como é que você vê o Espírito Santo? Antes um pouquinho da Grace, o pastor Genildo esteve aqui nessa época, 3 anos atrás, e ele pregou sobre relacionamento com o Espírito Santo. E eu estava sentado ali na frente, e quando ele começou a falar sobre o relacionamento, ele chama o Espírito Santo de precioso Espírito Santo. E quando ele começou a falar sobre esse precioso Espírito Santo, e foi falando, e o meu coração foi incendiando com aquilo ali. Porque o meu relacionamento, na verdade, era mais com Deus Pai e Deus Filho. O Espírito Santo eu falava de vez em quando. Mas, a partir daquele dia, eu comecei a me relacionar com esse precioso Espírito Santo. E ele foi revelando. Aí a Grace um dia perguntou para mim, porque a gente comenta a palavra que eu vou pregar, eu comento com ela. Ela falou: bem, como que você vê o Espírito Santo? Eu falei: não sei. Eu sei que ele é uma pessoa, e ele é maravilhoso, e ele é tremendo. Eu não sei como ele é. Eu sei que ele é tremendo, ele é maravilhoso. Aí as pessoas perguntam: e como é que você ouve a voz de Deus? É assim, desse jeito. Eu começo a orar, peço Ele, e Ele começa a falar, através de versículos, através das pessoas. Deus tem N maneiras de falar conosco. Comigo é assim, com você pode ser de outra maneira. Nós só precisamos ter intimidade com Ele. Só precisamos nos relacionar com esse Deus. Quem tem intimidade com o Senhor, ouve a voz dEle. Não tem jeito, se você tem intimidade com o Senhor, você ouve Ele. Agora eu vou falar do Eliseu. Lá em 1 Reis 8, 1 e 2, conta a história de Eliseu, daquela mulher que ele ressuscitou a filha dela. E Deus revelou para Eliseu que ia ter uma seca de 7 anos de fome naquele lugar, naquele país. E ele chamou aquela mulher e disse para ela: olha, vende tudo que você tem, pega a sua família e vai embora daqui, porque aqui vai ser 7 anos de muita seca, de muita fome.
E a mulher imediatamente vendeu tudo por um bom preço e foi embora. 7 anos depois ela voltou. E Deus restituiu para ela 7 anos de colheita e as suas terras. Agora, como é que Eliseu revelou isso para essa mulher? Por que ele revelou? Porque Deus, na intimidade dele com Deus, Deus revelou para ele os segredos de Deus. Deus falou para ele, olha, vai ter uma seca, vai ter muita fome nesse país. Está entendendo o valor da intimidade com o Senhor? A importância de nós nos relacionarmos com esse Deus? O homem Jesus, a intimidade de Jesus com o Senhor, com o Pai, né? Jesus era um homem íntimo de Deus. Ele, o nosso resgatador, quando ele estava lá no Getsêmani, ele falou desse jeito assim, Pai, chegou a hora. Ora, como é que ele sabia que tinha chegado a hora dele ir para a cruz? Só tem um motivo, intimidade com o Senhor, porque a Bíblia diz que todos os dias ele ia para o monte orar, todos os dias ele ia se relacionar com o Pai, e o Pai revelava para ele. Então ele falou, Senhor, chegou a minha hora. Ele já sabia a hora dele. Então, irmãos, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Primeiro ponto, nós precisamos ser santos, separados para o Senhor. Segundo ponto, nós precisamos ser íntimos do Senhor para Ele revelar os segredos dEle para nós. Terceiro ponto, perseverança. Sem perseverança nós não vamos resgatar ninguém do inferno. Se você quiser ser um resgatador poderoso, cheio da graça de Deus, você precisa ter perseverança. Não desista nunca. Se José tivesse desistido, toda a família dele tinha morrido de fome, porque o país estava num momento de muita crise, não tinha nada que comer, podia ter dinheiro, mas não tinha o que comprar. Mas José foi até o fim, e ele virou um grande resgatador. Ele foi até as últimas consequências, para se tornar esse resgatador da família dele, né? Ele passou por todos os tipos de privações, tudo. Ele foi preso, ele foi humilhado, ele passou por tudo, até na cadeia, quando ele revelou o sonho dele para o copeiro, ele falou para o copeiro, olha cara, quando você sair daqui, fala lá para aquele povo de mim, conta para eles de mim, me ajuda lá. E o copeiro simplesmente esqueceu dele por 2 anos. Ele ficou mais 2 anos preso ali, mas ele não desistiu. Ele foi até o final e ele se tornou o homem, segundo homem mais poderoso daquela nação. Ele se tornou um resgatador poderosíssimo. Ele resgatou a família dele e ele resgatou muita gente por ser um homem de muita influência naquele país. Jesus Cristo, nosso Senhor, teve todos os motivos também para desistir, mas ele foi até as últimas consequências. Ele foi traído, ele foi humilhado, ele passou por todo tipo de privações, ele foi tentado em todas as áreas, o diabo tentou ele em todas as áreas, mas ele dizia, não, eu vim para ir para a cruz e eu vou para a cruz, eu vim para resgatar e eu vou resgatar, e foi até o final, e por isso nós estamos aqui hoje, por isso eu estou pregando para vocês hoje, por isso vocês estão me ouvindo aqui hoje. Amém? Se Jesus tivesse desistido, nós estaríamos já mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Ah, irmãos, isso é muito tremendo, muito tremendo. Jesus não desistiu de nós, Jesus pagou um alto preço por nós. Então não deixe de perseverar, não desista, líder de célula, não desista da sua ovelha, ande mais 1 milha com ela, pague um preço por ela,
Vai em frente. Cure as feridas das suas ovelhinhas. Não desista, não. Você é um resgatador. Deus te colocou como líder de uma célula para resgatar pessoas, para curar pessoas, para tirar os carrapatozinhos, para estar curando as feridas daquelas pessoas magoadas. Ser líder de célula, querido, é um privilégio. É um privilégio nós sermos líder de célula. Eu sou apaixonado por célula. Quem me conhece sabe disso. Na verdade, eu não queria nem ser supervisor. Toda a vida eu queria ser líder de célula, porque eu gosto de cuidar de pessoas. Eu gosto de estar ali no meio dessas pessoas. E é tão gratificante você cuidando de uma pessoa e você ver Deus transformando essa pessoa, fazendo uma transformação total na vida dessas pessoas. Isso não tem preço. Então, ser líder de célula é um privilégio, Amém? Quarto ponto, precisamos ter misericórdia. José teve misericórdia dos irmãos, depois de toda a injustiça sofrida por eles. José deu a eles a melhor terra, os melhores pastos, José deu para ele. E Jesus foi governado pela misericórdia. Jesus, aonde ele ia, ele tinha misericórdia, ele se compadecia das pessoas. Quando Jesus entrou em Jericó, ele passa por um lugar onde tinha um cego por nome Bartimeu, sentado à beira do caminho, e quando o cego percebe Jesus passando, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus parou e mandou chamar o cego. E quando o cego chega perto dele, ele pergunta para ele: o que você quer que eu faça por você? Ele: Senhor, que eu torne a ver. Jesus teve compaixão daquele cego e curou ele, e ele tornou a ver. Outra passagem, Jesus, quando entra na cidade de Naim, ele dá de cara com um cortejo fúnebre, onde estava indo para ser enterrado o filho de uma mulher, de uma viúva. Ela só tinha aquele filho, chorava. E quando Jesus chega e vê ela chorando, ele fala: não chore, não chore. E ele para o enterro, toca no caixão e diz para aquele jovem, a Bíblia diz que ele teve compaixão, e ele para e toca naquele caixão e diz para aquele jovem: jovem, levanta. E o jovem levantou e começou a conversar, e Jesus entregou ele para a mãe. Isso é misericórdia, isso é misericórdia. Agora, como é que nós não vamos ter misericórdia das pessoas que às vezes falam mal de nós, às vezes pisam no nosso calo, às vezes uma ovelhinha que dá uma mordida em nós, e a mordida de ovelha dói pra caramba. Mas, irmãos, como é que nós não vamos perdoar essas pessoas? Como é que nós não vamos ter misericórdia dessas pessoas? Não, nós precisamos aprender com Jesus a ter misericórdia. Tem um texto na Bíblia que é um texto preferido meu, Miqueias 7,19. Ele diz assim: olha, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos nossos pés as nossas iniquidades e lançará nas profundezas do mar os nossos pecados. Meu Deus, se Deus que é Deus, que é o Todo-Poderoso, Ele vai tornar novamente a ter misericórdia de nós quando nós pecarmos, e lançar os nossos pecados nas profundezas do mar, no mar do esquecimento. Como é que nós não vamos perdoar as pessoas que nos magoam? Não, irmão, nós não podemos ser assim. Nós temos que ter compaixão das pessoas, nós temos que ter misericórdia das pessoas. Nós não podemos olhar, passar num lugar e ver uma pessoa. Quando eu passo por essas pessoas que são andarilhos, esses andarilhos todos sujos, o meu coração dói de ver aquelas pessoas, porque elas são dominadas por demônios,
Irmãos, nós não podemos ficar indiferentes a essas coisas. Se somos cristãos, nós não podemos ficar indiferentes a essas coisas. O nosso coração tem que doer. Nós temos que ter essa compaixão pelas pessoas. Está entendendo? Então, a pessoa pecou, pisou no seu pé, te magoou. Meu irmão, Jesus falou assim, olha, vocês têm que perdoarem 70 vezes 7. E não é por ano não, é por dia. Então, se alguém pisou no meu pé hoje, eu tenho que perdoar. Se amanhã ele pisou de novo, eu tenho que perdoar. Se ele pisou hoje de novo, eu tenho que perdoar. É um mandamento, irmãos. Ou eu perdoo, ou eu vou ficar amarrado com essa pessoa. Porque a falta de perdão, ela nos traz, assim, muita mesmo, muitas coisas ruins sobre a nossa vida. A nossa vida espiritual vai embora. Tudo acontece de ruim quando nós não perdoamos alguém, porque nós ficamos amarrados com essa pessoa. Então precisamos ter compaixão das pessoas. Precisamos aprender com Jesus, ir atrás daquelas ovelhinhas, né? Muitas vezes as pessoas na célula desistem, né? Cansam e some da célula. E muitas vezes nós não vamos atrás, falamos, não, aquela pessoa dá trabalho demais, deixa para lá, isso aí não vai dar em nada. Não, não é assim, não é assim. Nós temos que ir atrás dessas ovelhas. Jesus não quer só as 99, não. Ele quer a 100ª, aquela que caiu lá no buraco. Ele quer aquela lá, porque aquela lá ficou pelo caminho, ficou magoada, né? Então nós temos que ir atrás dessas ovelhas, buscar essas ovelhas para Jesus. Deus tornará a ter misericórdia todas as vezes que pisarmos na bola com Ele. Todas as vezes que nós pecarmos e confessarmos, arrependermos e confessarmos os nossos pecados, está escrito, Deus tornará a ter misericórdia e lançará os nossos pecados no mar do esquecimento. Amém? Glória a Deus.